Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Cristo para você e para sua família, tudo bom com vocês? Pois é, está chegando aí o Natal, finalizando o ano, né? Já estamos vendo em alguns lugares aqui, já as luzezinhas de Natal, né? Aqui é onde eu moro, né? Que é um condomínio, é laico o condomínio, né? E aí as pessoas vão enfeitando. Sabe que na situação de condomínio, quem manda é o síndico, né? Então, estamos vendo aí o prédio todo sendo enfeitado. Nenenzinha me dando uma flor aqui. Oi, neném. Pra mim? Obrigado. Tudo bom com você? Hum? Boa noite. Tudo bom? Ó. Então, bom, eu vi um vídeo agorinha de um pastor. Se você procurar um pastor que está virando católico, eu tenho uma visão dele um pouco ruim pelas algumas coisas que eu já vi dele, né? Já vi coisas um pouco ruins dele, tá? Mas nesse vídeo ele se demonstra muito contrito, muito, como posso falar, conhecendo, aprofundando, se entregando para uma realidade que muitos católicos, por tradição católica, né, já tem isso na sua vida, certo? E vive com isso, quiçá diariamente, como eu vivi diariamente, eu vou dizer o que é, tá? O, o centro da Igreja Católica, para muitos cristãos, quiçá para a maioria, né? Falando católicos, tá? Para muitos católicos, o centro, tá, da Igreja Católica não é Maria, não são os santos, e eu digo que esse exagero, muitas vezes aí, em relação a santos, a veneração, existe sim, tá? Você está falando com alguém que ficou 22 anos dentro da Igreja Católica, certo? E eu não vivi só de ir só de ir em casamento, ou ir em velório, ou ir... Não. Eu vivi a Igreja Católica, não só externamente, mas por dentro. Quase me tornei um seminarista, né? E cheguei a frequentar a missa durante 2 anos e pouco. Eu só parei de ir todos os dias, de segunda a segunda. E só deixei de ir porque eu fiquei doente, seriamente, não sei do que foi, e eu cortei o ciclo por causa disso. Tá? E o que me fazia ficar assim tão próximo da missa, que é justamente a chave central daquilo que eu falei que a Igreja Católica né? É justamente a Eucaristia. É o momento onde nós recebemos durante a missa o corpo e o sangue de Cristo. Tá? E esse pastor, né, ele disse que foi para Israel e pela primeira vez, e chorando isso, né, de uma forma muito contrita, muito realmente, ele sentiu realmente, não sei qual foi a experiência dele, se foi numa missa, se foi em algum lugar, não sei, mas aparentemente foi dentro de uma igreja católica. Ele sentiu realmente a importância, né, toda esse algo que não pode ser considerado como mais um momento onde você vai comer um pão e um sangue. Eu sei que isso envolve doutrinas, né?
doutrinas católicas, doutrinas de religião. Eu sei que muitos evangélicos são avessos a algumas coisas da Igreja Católica, e eu entendo, tá? Vejo que exageram, principalmente em Maria. Ela não tem culpa nenhuma do exagero de muitos, tá? Ela não tem nenhuma culpa, certo? Se ela tivesse aqui no meio de nós, ela com certeza iria ficar chocada com muitos aí que fazem o que fazem, tá? Mas eu percebi sim e entendi todo aquele choro que ele teve. Só você procurar aí, né? Pastor que tá virando católico, é Anderson alguma coisa? Acho que é Anderson. Mais uma vez, eu tenho algumas ressalvas com algumas coisas que eu vi dele, tá? Mas neste vídeo eu realmente percebi, né? E eu me vi muito nele naquele momento onde ele finalmente, depois de 24 anos, como ele falava, ele participou de uma ceia, né? E eu percebo realmente o que ele disse, a falta de trato com o sagrado, né, que os evangélicos têm, né? Qualquer copinho, um sucozinho, um pãozinho, e sabe, não tem toda um respeito cerimonial por uma situação, tá? Que não foi de qualquer forma que foi feita, né? Se Cristo disse fazer isso em memória de mim, repetir isso, né? Enfim, a gente não pode chegar e fazer de qualquer forma, né? De fazer de qualquer jeito. E em comparação, como ele disse, entre a Igreja Católica e Evangélica Protestante, nessa situação a Igreja Católica ela está a mais milhares de quilômetros à frente, por toda o respeito e consideração por aquele momento, tá? Independente se você acredita que se transforma no corpo ou não, se há a transubstanciação, se você acredita nisso ou não, né? Independente disso, tá? Quando você mergulha no texto e lê o texto do que se trata ali realmente, você não consegue ficar de qualquer forma diante de uma situação, de algo tão representativo para a igreja como ali aquele momento da ceia, né? E, enfim, e eu percebi que ele realmente sentiu, né? Aquilo que só quem é realmente eucarístico, quem entendeu e vivenciou esse algo interno, né, onde você de alguma forma se torna um com o sagrado, né? Lá vem a nenenzinha de novo, vou me dar bola agora, né? Oi, neném. A bola agora. Bola, né? Tá? Então, quando você entende isso, quando você compreende isso, você não passa despercebido na sua vida uma situação dessa, tá? E ele tocou no assunto também que me chamou a atenção, em relação à forma de trato da diferença entre católicos e evangélicos, né? O protestante, ele é muito combativo, ele é muito incisivo, ele é muito a ferro e fogo, né? O católico não, ele tem toda uma paciência, ele tem toda uma forma mais mansa de falar, né? Com mais cuidado, enfim. Essa é uma diferença que ele disse que realmente eu já tinha percebido há muito tempo. De novo, neném. Tudo bom, neném? Cuidado, neném. Tá? Então, tanto que a minha esposa, ela compara, eu vejo tudo, tá? Eu vejo tanto o lado católico quanto o lado evangélico, e ela compara as formas de falar, né? Ela se sente bem na igreja católica justamente pela forma mansa de falar, mas eu vejo que
dos dois lados tem a sua importância. Mas ele tocou nesse assunto de diferença, né, de trato humano, né? Inclusive citou um debate aí e tal, de padre com dois protestantes, enfim. Mas, irmãos, o avião agora passar, tá uma benção. Mas o que eu quero, finalizando o vídeo, dizer para vocês é que existe sim essa diferença, tá? Existe sim essa distância abissal de entendimento do que é realmente fazer isso em memória de mim. Há essa distância, tá? Há essa distância. E realmente eu não frequento mais a Igreja Católica, fiquei 22 anos. Eu frequento hoje a Igreja Católica por causa da minha mãe, né? Mas eu fico lá observando, fico lá também orando, mas não participando. E quando eu falo participar, é participar da própria Eucaristia, né? Por quê? Porque quando você vai lá comungar, né? Você antes tem que fazer o credo, e no credo tá lá dito: eu creio na Igreja Católica, né? Única e santa, né? E assim, depois que eu me afastei, eu percebi muitas situações que eu já tinha percebido lá dentro, mas muitas situações que eu percebi dentro da Igreja Católica, tá? Que desde a situação do bichinho para cá, desde a situação, por exemplo, também do Papa Francisco com a Mãe Terra, né, com a Pachamama, né, eu vi toda aquela situação ali dentro do Vaticano, a, a veneração e adoração de uma vai ver de novo a nenenzinha, de uma entidade pagã, né, dentro da... Oi, neném. Cadê? Cadê o outro lado? Perdeu? Perdeu. Tá? Então, de lá para cá, foi na época que eu saí da igreja, desde da Pachamama, não sei se foi 20, não sei qual foi o ano, eu percebi que realmente ali, naquele momento, né, eu vi realmente uma chaga aberta muito grande dentro da igreja, porque nenhum bispo ou padre se levantou para comentar contra, nem um teólogo católico chegou e combateu essa situação terrível que aconteceu ali dentro, tá? E eu percebi algo corporativo ou corporativismo, percebi ali uma situação de omissão, uma situação, enfim, várias situações que me fez chegar ao ponto de deixar a igreja, tá? Porque não era aquilo que eu queria viver, tá? Toda essa covardia, toda essa omissão, toda essa complacência, certo? E não era aquilo que eu queria viver e não era aquilo que eu vivia. E aquilo não ficou compatível comigo, entende? Não ficou compatível. E de lá para cá, toda essa situação desta comunhão eu trouxe para dentro da minha casa, né? Onde dentro da minha casa a gente já tem um tempo que não faz, por outras situações que não vem aqui ao caso, mas a gente faz ali dentro, repete aquilo que Cristo pediu para que a igreja fizesse. A comunhão entre ali, no caso familiar,
que foi como a igreja começou de verdade, né? A igreja começou desta forma, nas casas, né? Tanto que está escrito, eles se reuniam nos templos para conversar, mas, né, o partir do pão era dentro da casa. E a Igreja Católica admite que a missa, cuja missa ela se concentra no partir do pão, na Eucaristia, era feita nas casas, né? E por N situações, ele foi retirado das casas e foi dividido e foi posto nos templos. Mas a igreja inicial, ela foi em casas, nas casas, tá? E eu trago isso na minha vida hoje. Eu vivo o meu cristianismo, né, tentando voltar nesse tempo, espiritualmente falando, né, onde eu entendi que nós não necessitamos mais ter intermediadores entre nós e o sagrado, entre nós e Cristo. Até porque, se a gente for ver o modelo cristão de templo, de sacerdote, de sumo sacerdote, de papa, de infabilidade, de tudo isso é judaico, né? E se Cristo veio cortar aquela ideia de religiosidade daquele tempo, tá? Quando a gente chega e concentra toda essa espiritualidade num templo, é algo meio que contraditório, né? Mas eu não sou contra, não, tá? Muito pelo contrário. Eu prefiro que tenham várias igrejas, mesmo que a gente sabe que existem aí situações terríveis dentro, do que mesquitas, né? Então eu não sou contra, não. E nem incentivo ninguém a deixar, tá? Muito pelo contrário. Eu sempre digo para aqueles que querem fazer isso, deixar e viver sua espiritualidade individual, né, que se você não tiver no mínimo 20 anos de caminhada, mas 20 anos de caminhada firme, 20 anos de caminhada consciente, 20 anos de caminhada porque você quis, porque você lutou, missões e missões e missões e missões e missões e missões e missões, tá? Aí sim você pode chegar e decidir, não, agora eu quero viver desta forma. Porque se você não for experimentado, se você não for experienciado, se você não passou por toda uma realidade que existe dentro de um templo, dentro de uma comunidade, tá? E você está indo só por pirraça, ou só por decepção, ou só por uma outra coisa, não por algo que você sentiu em fazer, que era o momento para fazer, você não está indo por um motivo correto e certo, e você tende a se perder. Você tende a se deixar, a sua espiritualidade tende a perder pelas influências mundanas, tá? Então, é só quando você realmente passa por tudo que você tem que passar dentro de um templo, de uma comunidade, em relação a templo mesmo, a vivência, aí você pode chegar e tomar uma decisão dessa. Antes, jamais. Não faça isso. Não faça isso, tá? E é isso que eu falo para todo mundo que vem com esse papo comigo de desigrejado. Nós não somos desigrejados, nós somos destemplados, mas nunca desigrejados. Mas é isso, irmãos. Realmente eu senti ali um coração contrito ali desse pastor, né? Não sei se ele vai virar católico ou não, tá? Mas eu entendi do fundo do meu coração o que ele quis passar para as pessoas. Infelizmente, a igreja protestante ela está a anos-luz do entendimento do que é fazer isso em memória de mim. Certo? Então é isso, irmãos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.